Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém. Amados, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Nós estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra e muitas pessoas estão sendo enganadas e iludidas pensando que está indo para o reino do céu. Mas o que a Escritura verdadeira mesmo diz? Então, me ajude a compartilhar, me ajude a salvar vidas, salvar almas que estão caminhando de passo largo para o inferno. Meu querido, aqui eu tenho algo muito importante da parte do Senhor para os amados irmãos. O porquê não se pode ajuntar a lei com a graça. Muitos não têm esse entendimento e muitas pessoas acham que verdadeiramente, o Evangelho começou em Cristo. O Evangelho começou na cruz. O Evangelho começou depois da ressurreição de Cristo. O Evangelho começou no livro de Romanos com o apóstolo Paulo. O Evangelho começou, muitas das vezes, já vi o irmão falar que começou até lá no Jardim do Éden. Mas o que a palavra de Deus diz para nós? Isso que é o mais importante, é onde nós devemos ficar, porque Cristo mesmo disse na sua palavra que verdadeiramente a palavra é que nos liberta. Se verdadeiramente Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E é isso que nós devemos entender. O porquê o apóstolo Paulo repreendeu a cidade de Gálatas. Hoje há muitas igrejas e muitos que se dizem evangélicos, irmãos que já estão dentro das congregações, dentro das igrejas, que ainda se encontra endemoniado, muitos anos dentro da igreja e caem endemoniado, porque verdadeiramente eles estão vivendo debaixo de maldição sem saber. Que maldição é essa? Então nós temos que entender a Escritura. Como eles pregarão se verdadeiramente eles não forem enviados, como diz o livro de Romanos? Como eles ensinarão se verdadeiramente eles não forem instruídos? Os pastores que têm aí, se você perguntar a ele aonde começou a graça de Deus, eles não vão saber te responder onde está. Eles vão falar para você, a graça começou lá na cruz, irmão, quando Cristo ressuscitou. Mas é isso que a Escritura diz? É isso que a palavra de Deus nos revela? É isso que o apóstolo deixou para nós? É isso que Cristo falou? É isso que nós temos que entender. Aonde começa o Evangelho de Cristo? Aonde o Espírito de Deus começa a trabalhar? Aonde é lançado? Primeiro o homem que verdadeiramente escuta o Evangelho de Cristo e Cristo confirma. Então nós vamos ler, abre sua Bíblia aí no livro de Gálatas, no capítulo 3, que a gente vai ler alguns versículos, não todos, mas se você quiser ler o versículo na íntegra, o capítulo na íntegra, vai ser melhor para a sua vida. Mas aqui nós vamos ter um entendimento real da luz da Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Abre sua Bíblia aí, vamos ler junto comigo. Porque aonde começa a graça? O porquê? O perigo de você juntar a lei e a graça. O perigo de você juntar a lei e a graça. Você vai entender várias coisas agora que você não entendia. Amém, irmão? Então lê comigo aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 7 diz assim: saber, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ó, saber os que são da fé são filhos de Abraão. Por quê? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar a fé, pela fé, o gentil, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Anunciou o Evangelho a Abraão. Aqui nós podemos até ver que a Bíblia está dizendo que o Evangelho foi anunciado a Abraão. Mas será que é isso mesmo que ele quer dizer? Dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Toda a terra será bendita com o Evangelho que foi anunciado a Abraão. De sorte que os que são da fé são filhos que são da fé são benditos com o crente Abraão. Com o crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição.
Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Presta bem atenção nisso. Então, o perigo de você juntar a lei com a graça. O Evangelho foi anunciado a Abraão. Será que é isso que a Bíblia nos relata? Vamos ler o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentil por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmão, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula, nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz a descendência como fala de muitas, mas fala de uma só, a tua descendência, que é Cristo. O versículo 17 diz: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a aliança confirmada por Deus em Cristo. Então Abraão, Jesus Cristo confirmou a aliança que fez com Abraão. Vamos lá, versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio, olha aqui no versículo 17, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Amado, aqui começa a graça de Deus. Por isso que nós temos que entender aonde começa a graça, para que a gente não venha juntar uma maldição dentro da Escritura de Cristo. Porque aqui a Bíblia está dizendo que Deus deu gratuitamente a Abraão a graça, o Evangelho de Cristo. Gratuitamente. Então, nós podemos pegar aqui agora e ver, a aliança foi confirmada a Abraão e a sua descendência. Se uma aliança for confirmada, um testamento for feito, e essa aliança for confirmada, ninguém pode acrescentar nada, ninguém pode colocar nada. Então é isso que a Escritura está dizendo. Então a lei que veio 430 anos depois, olha só, a lei veio 430 anos depois. Então a graça veio primeiro do que a lei. Você pode entender isso junto comigo? Porque muitas coisas vão mudar na sua vida. Você vai ver a Bíblia totalmente diferente. Porque aqui a Bíblia está falando que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Muita gente hoje quer viver debaixo da lei. Por exemplo, os profetas diziam que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Os profetas diziam isso. E por isso eles foram verdadeiramente mortos, apedrejados, como diz no livro de Mateus, no capítulo 23, pelo próprio Jesus Cristo. Jerusalém, Jerusalém, que matam os meus profetas. Então, meu amado, nós podemos ver que a lei foi verdadeiramente dada, a graça foi verdadeiramente dada, me perdoa, por Jesus Cristo a Abraão. A lei veio 430 anos depois. Mas você vai falar para mim e me perguntar, mas,
Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, Deus ele faz um anúncio, verdadeiramente uma promessa a Abraão, que Deus ia livrar o povo, ainda lá, e verdadeiramente, Deus livra esse povo, anuncia a Abraão o que ia acontecer, que eles iam vender José para o Egito, ia passar 400 anos no Egito, e Deus ia levantar um homem no meio deles, depois de 400 anos, para livrar aquele povo de lá, e Deus cumpriu a sua promessa, e Deus deu, o que Deus deu a Moisés? Deus deu a Moisés justamente os 10 mandamentos, que não era referente a culto religiosos, não era referente verdadeiramente a rituais dentro do templo. Então, se nós lermos os 10 mandamentos, é perfeito os 10 mandamentos. Se a gente for pegar para ler, ele vai falar: não terás outro deuses diante de ti. Porque até o livro do Novo Testamento vai falar que Deus ele tem ciúme de nós somos menina dos olhos dele. Então ele quer nós só para ele, até porque ele é o Criador. É perfeito os 10 mandamentos. Então no segundo, primeiro, não farás para ti o quê? Imagem de escritura não fala nada. A Bíblia fala: não terás para ti outro deuses diante de ti. O segundo, não fará para ti imagem de escultura. O segundo mandamento que ele dá: não faça para ti o que está, nem imagem de escultura que está em cima no céu, na terra ou no fundo do mar. Ele fala para a gente não fazer imagem nenhuma. O mandamento dele é perfeito. Mas preste bem atenção. Ele fala no terceiro: não tomará o nome do Senhor em vão. No quarto, lembra-te do dia do sábado. No quinto, honrar teu pai e tua mãe. No sexto, não matarás. No sétimo, não adulterarás. No oitavo, não furtarás. No nono, não dirás falso testemunho contra o seu irmão. No décimo, não cobiçar coisa nenhuma do seu próximo. Vamos lá agora ver o que a lei de Moisés diz. Se não é o contrário dos 10 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus. Não terá outro Deus diante de ti. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escritura. Primeira coisa que Moisés faz: constrói uma arca e bota o querubim em cima. Não faça para ti imagem de escritura. No quarto mandamento, aliás, no quinto mandamento, honrar teu pai e tua mãe. No sexto mandamento, não matarás. Moisés dá uma lei nos 613 mandamentos que verdadeiramente vai contra esse mandamento aqui de Deus: não matarás. Moisés dá uma lei: se a mulher for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada até a morte. Moisés dá essa lei para o povo, não só para a mulher que pega em adultério, mas também para homens que venham blasfemar o templo de Salomão ou o templo de Deus. O homem tinha que ser levado para fora da cidade e apedrejado até a morte, como Estevão foi apedrejado. Por que Cristo ele foi crucificado? Porque viram ele também blasfemar contra o templo de Deus. Então, a lei dos 10 mandamentos é perfeita. E não há dúvida. Mas Moisés botou na lei os 603 mandamentos. 613 preceitos. E esses 613 mandamentos, quem deu para Moisés? Se não foi Deus que deu? Ou será que foi Deus que deu os 603 mandamentos? Então, se não foi verdadeiramente Deus que deu, alguém enganou Moisés.
Primeiro que Deus deu leis morais. E essa lei moral que Deus deu, meu amado, são leis para o ser humano verdadeiramente seguir. Homens que não é evangélico, pode matar? Homens que não é evangélico, ele pode adulterar? Homem que não é evangélico, ele pode verdadeiramente, ele pode adulterar e cobiçar a mulher do seu próximo? Não, não pode. Não precisa ser evangélico para ver a lei moral. Não precisa ser evangélico para você saber que você não pode furtar, que você não pode matar, que você não pode cobiçar nada no seu próximo. O cobiçar nada no seu próximo é nada. Por isso que Jesus falou do bom samaritano. Quem é o meu próximo? O povo judeu, ele estava tão cego que eles invadiam outra cidade, lutavam e matavam outras pessoas para tomar a terra delas. Quando Deus falou nos seus 10 mandamentos, não matarás, não cobiçar nada do seu próximo. Quem deu aquilo para os judeus? Então, meu amado, nós vamos verdadeiramente correr, porque a lei, ela aniquila Cristo. A lei anula a obra de Cristo. Nós podemos ver isso em Romanos no capítulo 4. Abre sua Bíblia aí no Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Abre sua Bíblia aí em Romanos capítulo 4. Vamos ver o que diz aqui. Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. O 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé e a promessa é aniquilada. Olha só, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e as promessas são aniquiladas. Então o que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos diz que porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei. Se fosse verdadeiramente, se fosse a promessa feita pela lei, então a fé que foi dada a Abraão seria aniquilada. Então você aniquila a obra de Cristo quando você começa a praticar algo que está incluso na lei. Você começa a aniquilar a obra de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele entra em Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos fascinou para sair da maravilhosa graça e voltar de novo para o vômito? Porque quando você começa a pegar um preceito da lei e botar na graça, que não foi os 603 mandamentos, não foi Deus que deu o seu sacrifício, nós vamos ler isso daqui, você está aniquilando verdadeiramente a obra de Cristo. Vamos ver, Romanos ainda no capítulo 3, versículo 19, aí mesmo em Romanos capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó, nós sabemos que tudo o que diz a lei, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Não sabe o que a lei diz? A lei diz que toda a boca se fecha e todo mundo seja condenado diante de Deus.
essa lei foi Deus que deu? Quando Moisés ele desce do monte e vê o povo fazendo bezerro, o que ele faz com os 10 mandamentos? Ele quebra os 10 mandamentos. E depois, se você prestar atenção, você vai ver que Deus não manda ele mais subir no monte. Quem fala com ele? Assim como a Eva foi enganada, a Eva foi enganada no jardim, assim Moisés também foi enganado, servindo a outros deuses. Mas vamos ler aqui. Gálatas no capítulo 2, versículo 21. Vamos ver se a lei anula a promessa de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Diz o quê? Aqui, ó. Não anula a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu em vão, de balde. Se a justiça vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão, de balde. Então, a lei, verdadeiramente, os 10 mandamentos que Cristo ele veio cumprir, quando o pai dele fala assim, não matarás, que leva uma mulher em adultério para ele mata a mulher. Se foi o pai que deu a lei para matar, ele tinha que apedrejar aquela mulher. Por isso que todos estão condenados diante de Deus pela lei, porque a lei é o império da morte. Por isso que quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, verdadeiramente o que acontece? O véu do templo é rasgado, porque Satanás é aniquilado. Porque onde Jesus entra é justamente aonde habitava a morte. Consegue captar isso? Consegue captar o que os judeus conseguiram captar até hoje? Que chama o nosso mestre, o nosso Messias, de ladrões, de salteador, que fala como que um Deus que eles chamam o cristianismo, um Deus que verdadeiramente é misericordioso, vai enviar o seu filho justamente para pagar um preço para ele mesmo, mas não pagou para ele mesmo. Cristo pagou o preço que o pai dele mandou ele pagar para livrar do império da morte. Quem operava no império da morte é Satanás, é o diabo. Então Cristo nos resgatou da mão do diabo. Cristo se vendeu para o diabo. Por isso que ele nasceu segundo a lei. Ele nasceu pelo pecado, mas não era pecador. Por isso que ele foi o último, porque quem aceita sacrifício são os demônios. Santo Deus da glória, aleluia, Jesus. Pode captar isso? Você pode entender isso? O porquê os judeus sacrificaram Cristo, o porquê os Moisés sacrificou Cristo, e porquê verdadeiramente os profetas foram assassinados, por que João Batista foi decapitado, porque João Batista não aceitava a mentira, porque a lei de Deus diz não cobiçar a mulher do seu próximo, e verdadeiramente Herodes estava com a mulher do teu irmão, quando a lei lhes permitia casar com a mulher do seu irmão que era morto. A lei de Moisés, mas a lei de Deus, não. Tu pode entender por que Cristo ele curava no sábado? Porque eles não entenderam guardar o sábado, que não podia trabalhar, mas podia fazer o bem, podia visitar o próximo, podia olhar, orar a Deus, podia ir ali fazer o bem. Por isso que ele chamou eles escribas, fazer o hipócrita caindo um carneiro, um boi, um bode dentro de um poço, uma erva sua, você não vai lá e recolher? Agora fazer o bem ao próximo, vocês não querem fazer, o meu pai trabalha até no dia de hoje. Santo Deus da glória, amigo. Que evangelho é esse que vocês estão vivendo? O evangelho que ainda não entendeu a graça de Deus, que é derramamento do Espírito. Se tu não tiver o Espírito, meu amado, você já está condenado, que é o período da nossa salvação. Se Cristo não habitar em você, meu amado, você já está condenado. Então por isso que tem que haver um batimento
verdadeiramente o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, os dons é uma coisa, mas receber o Espírito Santo, que é o penhor da sua salvação, para você entrar no reino do céu, isso é a garantia que você é um filho de Deus. Santo Deus de amor. Aleluia. Você pode entender isso? Escuta aqui comigo, rapidamente. Que lá em Gálatas no capítulo 4, eu vou, Gálatas capítulo 4, versículo 22. Glórias a Deus, aleluia. Olha aqui, quem são os judeus? Aonde eles se tornaram verdadeiramente, tá, escravo do diabo. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. Eu só sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo mandou pregar dessa maneira. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Que estas são 2 alianças, uma do Monte Sinai gerando filho, uma do Monte Sinai, essas são 2 alianças, uma do Monte Sinai gerando filho para a servidão, que é H. Quem é H? Ora, esta H é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Por isso que Cristo falou, se verdadeiramente eu vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, verdadeiramente vocês servirão a mim, o Evangelho, mas vós tem por pai o diabo. Está escrito, só lê lá em João, Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42 e diante. E eles ainda vão falar, nós somos filhos de Deus. Você vem falar para a gente que a gente tem, se verdadeiramente você libertar a gente, nós seremos livres. É isso. Nós não temos nada, nós não somos escravos de ninguém. Nós temos por pai Abraão. Cristo fala assim, se vocês têm por pai Abraão, vocês me amariam, entenderiam minha palavra. Mas o vosso pai é o diabo, que é mentiroso, homicida desde o princípio. Você entende por que em João, no capítulo 1, no versículo 17, se eu não me engano, lá em João no capítulo 1, versículo 17, João capítulo 1, versículo 17, João vai chamar Moisés de mentiroso. Olha aqui, ó, versículo 16 em diante, João capítulo 1, versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, não é graça, lei, graça em cima da lei, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Não havia verdade. Se não havia verdade, ele era mentiroso. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então tu entende isso? Tu acha que eu falo de mim mesmo e os profetas não falaram já isso? Será que Cristo, ele declara isso que viu Abraão? Então vamos ler lá, João 8, 56. João 8, 56. Vamos ver se Cristo, ele verdadeiramente visitou e deu o Evangelho a Abraão. Vamos ver isso. 56. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56 em diante. Aqui, ó, 8:56. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Olha o que os judeus falam. E disseram, pois, o judeu, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha só, você está dizendo, Jesus, você está dizendo que você viu Abraão? É claro. Paulo entendeu isso e escreveu que Jesus Cristo
verdadeiramente o primeiro evangelho de Abraão. Aí ele vai falar aqui, ó. Ele disse depois o judeu: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? E disse Jesus: em verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O perigo de você ajuntar a lei com a graça é você anular Cristo. O perigo de você ajuntar a graça e a lei é você viver embaixo de maldição. O perigo de você ajuntar a graça e a lei é você verdadeiramente anular a aliança de Cristo, anular o sacrifício de Cristo, anular a vinda de Cristo e esperar verdadeiramente o seu Messias, assim como os judeus esperam, e a construção do templo que ele não pediu. É isso que você quer para a sua vida, pastores? É isso que você quer, evangelista? É isso que você quer, presbítero? É isso que você quer, igreja de Deus? Meu Deus, tá bom. Aí eu falo para mim: mas foi Deus que deu o templo e pediu o sacrifício. Você também está um que está matando os profetas. Vamos ler o que Jeremias escreveu. Jeremias capítulo 2, versículo 28 em diante, que diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. Olha só, ajuntai o vosso holocausto e o vosso sacrifício. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 28. Porque nunca falei ao vosso pai, no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz. Nunca pediu sacrifício, nem holocausto, mas isso Deus falou: dá ouvido à minha, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas engraçado que ele fala aqui, ó: porque o vosso pai, no dia em que vos tirei da terra do Egito, eu nunca vos pedi o quê? Holocausto nem sacrifício. Quem pediu ele? Vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vosso pai saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando, enviando-os, mas não deram ouvido, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior do que os vossos pais. Direi, pois, todas essas palavras, toda essa palavra, mas não te deram ouvido. Chamá-los, mas não te responderão, e eles dirás: eis, esta é a nação que não deu ouvido à voz do Senhor Deus, e não aceitou a correção, já pereceu a verdade, e foi cortada a sua boca. Amado, isso é muito tremendo o que Jeremias está falando. Deus nunca pediu sacrifício. Quem pediu sacrifício? Se não foi Deus. Quem pediu sacrifício se não foi Deus? Aonde está verdadeiramente? Aonde?
O povo está juntando, o Evangelho está juntando a lei e a graça. A lei e a graça, sem o entendimento da verdade. Sem o entendimento da verdade. E vivendo debaixo de maldição. Só estou conferindo aqui uma coisa. Aqui, o texto que nós acabamos de ler de Jeremias, que fala que Deus não pediu holocausto desde a época que verdadeiramente tirou da terra do Egito, está no livro de Jeremias, no capítulo 7, verdadeiramente, o 28 diante. Então, irmão, ficamos verdadeiramente, capítulo 7, versículo 21 em diante, tá? Me perdoa. E lê, medita na palavra. Capítulo 7 de Jeremias, onde Deus não pediu sacrifício nenhum. Se Deus não pediu sacrifício, para quem construiu o templo? Para quem era o sacrifício? Se Deus não habita em templo feito como os profetas disseram, por isso que eles morreram, por isso que Estevão morreu. Um dia nós vamos estudar sobre Estevão aqui, eu tenho que fazer em várias etapas, porque vai ficar um vídeo muito grande. Por isso que mataram Cristo, e por isso que Cristo foi o último cordeiro, o último sacrifício. Por que Cristo foi o último sacrifício? Imagine você, um Deus enviando o seu filho, falando para ele, vai lá e resgata esse povo que eles estão na minha mão. Foi para isso? Se sacrifica para mim. Foi para isso que ele se sacrificou? Não. Então, irmão, que Deus seja louvado em nossa vida. Deus sacrificou para nos remir debaixo da lei. Porque, verdadeiramente, a única religião que existe hoje, se não fosse a graça de Cristo, ia ser verdadeiramente a lei que veio 430 anos depois. Mas lembra disso. Cristo falou assim, ó, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. E é essa vida que Cristo veio oferecer para você, mas mediante a graça de Deus. O que é a graça, irmão Guilherme? O que é verdadeiramente o Evangelho de Cristo? É amar o seu próximo como ama a ti mesmo. Faça isso, porque o apóstolo Paulo deixou, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu te vendesse todos os meus bens, distribuísse para os pobres, e sem amor eu não sou nada. Essa é a religião de Deus. Que Deus abençoe e te guarde, que o Espírito Santo possa fazer morada e te mostrar o reino verdadeiramente do céu. E que você venha dar fruto, e esse fruto venha correr por toda a terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Não faça da graça uma libertinagem. Não use a graça, não use da liberdade que Deus te deu para dar ocasião à carne. Que Deus te abençoe e te guarde, e que Ele te ilumine até a vinda do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém.